Olá, esse é mais um episódio do podcast Grandemente. E é um prazer ter você aqui. E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são os buracos negros. E após a vinheta, a gente já começa. Antes de mais nada, eu quero pedir para você o combo do YouTube, que é compartilhar esse vídeo, curtir, escrever um comentário aqui embaixo e principalmente se inscrever no canal. Nosso canal ainda está no início desses programas de podcast e eu conto com o seu apoio. E já digo aqui que quando nós tivermos 100 inscritos no canal do YouTube, vamos ter uma edição surpresa. Então, esses são os recados iniciais e bora pro assunto. Buracos negros são objetos, são corpos celestes bem diferentes, bem interessantes, que desperta a curiosidade de todo mundo. E nesse episódio de hoje eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco fácil e o mais simples que eu conseguir, em essência, o que é um buraco negro. Que o buraco negro suga e atrai as coisas ao seu redor, eu acho que todo mundo já sabe. Que ele é negro porque ele não reflete luz. E a luz, na verdade, é até também engolida por ele. E essa luz não escapa dele, por isso ele é negro, porque nós só conseguimos observar coisas que a luz bate e reflete. Então, enxergamos apenas aquilo que reflete luz. E o buraco negro, ele não reflete nem emite luz. A luz não consegue mais sair desse campo gravitacional grande, imenso, gigantesco do buraco negro. Você lembra o conceito de velocidade de escape? Imagina que você pega algum objeto, por exemplo, esse cubo mágico, e eu jogo ele bem forte para cima. Ele vai chegar a uma certa altura e vai cair, certo? Mas você concorda que eu posso calcular uma velocidade, uma força suficiente para que eu jogue esse cubo mágico para cima e ele atravesse a atmosfera da Terra e saia da Terra e não volte mais? É claro que nesse exemplo hipotético o cubo mágico ia se desfazer nessa trajetória. Imagina que é um objeto que não se desfaça. Concorda que existe uma velocidade, uma força que eu consigo jogar e esse objeto não vai voltar mais, não vai ser mais atraído pela gravidade da Terra? Isso é velocidade de escape e a gente consegue calcular isso. Lembrando que a velocidade da luz, como eu falo, acho que talvez em, quase todos os episódios, é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. Mas a atração gravitacional do buraco negro é ainda maior do que a velocidade da luz. Logo, a luz que passa o horizonte de eventos, eu já vou dizer o que é isso, não consegue mais retornar. Ela não tem a velocidade suficiente para escapar do buraco negro, assim como um objeto que nós jogamos sem a velocidade suficiente, ele volta de novo. O horizonte de eventos é uma característica, é uma parte, é uma componente muito importante de quando nós falamos desse assunto de buracos negros. Lembrando que um buraco negro, por si só, ele não é, como dizem, como pensam, um monstro galáctico que sai devorando tudo. Na verdade, se nós, por exemplo, no nosso sistema solar, vamos fazer uns exercícios mentais. Tirássemos o Sol e colocássemos um buraco negro com a mesma massa do Sol. As órbitas não iam mudar. É claro que ficaríamos sem luz, sem energia vinda do Sol. Mas as órbitas da atração gravitacional seria a mesma coisa. O perigo, digamos assim, de um objeto ser atraído por um buraco negro é mais eminente após o horizonte de eventos. Então, enquanto você não atravessa esse horizonte de eventos, você tem chance de escapar do buraco negro. O problema é após a passagem desse horizonte de eventos.
E tá bem alta agora. Você já deve ter visto a imagem do buraco negro da nossa galáxia. É um assunto tão interessante, tão em alta e tão novo, porque há poucos anos atrás, quando eu estava fazendo o mestrado, eu lembro que um professor até falou assim: olha, nós achamos que no centro de cada galáxia deve existir um buraco negro supermassivo, e porque aí são várias considerações por que nós astrônomos achamos isso, mas são poucos anos atrás e hoje nós já temos foto disso, nós já temos uma evidência direta de que há um buraco negro no centro da nossa galáxia e nós conseguimos ver aquela imagem que, se você estiver no YouTube, eu estou te mostrando ela agora. E o que nós vemos, essa cor alaranjada, avermelhada, meio amarelada aí, é o horizonte de eventos do buraco negro. É o gás que está sendo atraído pelo buraco negro. E quando esse gás é atraído com uma força gravitacional absurda, esse gás é acelerado. Faz sentido? Quando ele é atraído, ele é acelerado. E nós sabemos em física que partícula acelerada emite luz, emite radiação. Então, esse gás que está ali caindo no buraco negro, que está sendo acelerado nessa região, que tem uma atração gravitacional muito intensa, ele emite luz. E esse é o limite que a gente consegue ver de um buraco negro. Porque, como eu disse, após o horizonte de eventos, o que entrou ali não vai sair mais, a gente não consegue mais ver. Os buracos negros, até de uma maneira talvez um pouco mais filosófica, são objetos que se desconectam do universo, no sentido de que informação que entra não sai mais. E é claro que a gente sabe hoje que talvez possa existir alguma radiação, Hawking do buraco negro, mas esse assunto ainda é muito prematuro e o que a gente sabe realmente é que aquilo que entra não tem mais velocidade de escape suficiente, porque a velocidade limite do universo é a velocidade da luz, nada é mais rápido do que isso. E se a própria luz não tem velocidade suficiente, imagina você aí com um jet ski sideral, sei lá, não tem como escapar. E eu vou deixar uma coisa para você pesquisar, que é o raio de Schwarzschild. Isso é muito interessante, que configura basicamente o que é um buraco negro. Um buraco negro nada mais é do que um objeto que ocupa um espaço muito pequeno comparado à massa que ele tem. Só para você ter uma ideia do que é, em essência, um buraco negro, imagine que um buraco negro que tenha a massa equivalente à massa do Sol, o tamanho dele seria de um raio de 3 quilômetros. Então, um buraco negro é um objeto com uma massa enorme, mas que ocupa um espaço muito condensado, muito pequeno, muito contraído perante a quantidade de massa que ele tem. E agora você já sabe, vai ser a intersecção entre as escrituras sagradas e a ciência. Como que a gente consegue achar um ponto de contato entre ambas? Em Salmos 42, versículo 7, a parte A. Um abismo chama outro abismo. É claro que o texto aqui está falando é que um abismo, no sentido de um pecado, de algo ruim, de algo que não é da vontade de Deus, isso chama outras coisas que também são ruins, que também são pecaminosas, que também não estão na vontade de Deus. Por exemplo, um vício. Você imagina que um vício pode sim atrair outros vícios. Que um delito, um crime, pode atrair outros crimes, outros delitos.
Mas você sabe que o contrário de que uma coisa boa também atrai outras coisas boas, também é verdade. Então, um gesto de gentileza, um gesto de respeito, também atrai isso. E eu acho muito interessante quando a gente pensa no conceito de um buraco negro, que é uma quantidade de massa absurda, que quanto mais massa esse objeto tem, mais gravitacional ele é. Então, acho que a gente pode pensar um pouco nisso. O que nós estamos acumulando? Qual é a nossa concentração de massa no sentido de ações quanto pessoas? Eu sei que eu estou dando uma viajada aqui e provavelmente você que está me assistindo gosta dessas coisas, mas um ponto de reflexão é o que nós temos atraído porque é o resultado do que nós fazemos. Então, vou deixar essa reflexão. Não se esqueça de pesquisar o raio de Schwarzschild. É algo muito importante que você vai gostar muito. É isso então. Espero que tenha gostado. Foi um prazer passar esses minutos com você e até mais. Valeu!